Hoje nós vamos fazer uma tier list dos melhores filmes de Clint Eastwood. Aqui eu trouxe todos os faroestes que Clint Eastwood dirigiu e todos os que ele atuou. Começar pelo filme Josey Wales, O Fora da Lei. Ele conta a história de um ex-confederado que busca vingança pela sua família. Embora a trama possa parecer genérica, esse filme tem um roteiro cheio de falas fortes, fotografia impecável. Ele foi dirigido por Clint Eastwood. Josey Wales, O Fora da Lei, é um dos melhores filmes de Clint Eastwood. Dito isso, dentre essas notas, eu colocaria ele na categoria A. Ele não chega a ser ainda o melhor de todos, mas está entre os melhores. O Estranho Sem Nome. Foi o primeiro faroeste dirigido por Clint Eastwood. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse filme, porque nós já temos um vídeo aqui detalhando cada teoria que tem acerca dele. Eu e o Miguel aí nós fizemos um vídeo bem completinho. Para mim, O Estranho Sem Nome tá na maior categoria, nível S. Eu considero ele melhor do que o Fora da Lei de Josey Wales. Também um dos melhores em geral. Um filme bastante enigmático, um filme que chama a atenção. Não é um simples faroeste, é meio que aquela história do fantasma vingador, né? Muito bom, muito bom. Rank S. Por um punhado de dólares. Esse foi o primeiro faroeste em que Clint Eastwood foi o protagonista. Ele já havia feito muitas temporadas de Hell Ride, uma série de faroeste que eu não vou entrar em detalhes aqui porque esse vídeo é só sobre os filmes de faroeste. E também porque eu não encontrei nenhum lugar para assistir Hell Ride. Se alguém tiver um lugar para assistir, eu não achei em streaming, não achei em lugar nenhum, não encontrei para baixar. É a conhecida como Couro Cru, ficou conhecida aqui no Brasil, veio a tradução Couro Cru. E essa é do tempo em que não se acentuava os monossílabos tônicos terminados em U. E o punhado de dólares, ele foi pioneiro na questão de estética suja e realista. Porque os faroestes americanos, eles vinham naquela pegada, não, os caras todo bonitinho, todo limpinho. Quando surgiram os filmes de Sergio Leone, não. Era uma coisa mais desleixada, poeirenta, todo mundo sujo. Que condiz com a realidade da época, né? Bom, esse filme é um filme da trilogia de dólares, que na minha opinião eu acho o pior dos três. Ele é um pouco tímido, assim, em trama. É uma trama simples, tipo uma guerra de gangue, e aí o personagem sem nome vai para um canto, vai para o outro, fica fazendo aquela trama. Mas não me chamou a atenção, por isso eu colocaria ele aqui no ranking B. Os Imperdoáveis. Os Imperdoáveis é uma obra-prima em todos os aspectos e é conhecido como o último grande faroeste. O filme conta a história de dois pistoleiros aposentados com um pistoleiro mais novo. Eu não vou entrar muito em detalhes para vocês não pegarem nenhum tipo de spoiler desses filmes, mas esse é o filme que mais vale a pena assistir de todos esses que eu estou recomendando a vocês. Além de tudo, ele tem uma questão de ser um filme um pouco mais realista do que o habitual. O que mais tem nesses filmes de faroeste são pistoleiros acertando tiros a quilômetros de distâncias, mais de 200 metros de distância, e acertando os tiros. Esse filme não, cada tiro pode acertar ou pode não acertar, é uma coisa mais vida real. E Clint sente o peso da idade nesse filme, embora para a vista de hoje em dia, né, que ele já tem os seus 95 anos, na época do filme, ele já era mais um... Eu acho que ele já passava dos seus 50 anos no tempo. E você percebe a dificuldade dele em atirar. Uma coisa mais realista. Porque o roteirista poderia só escrever, não, ele acerta um passarinho a 300 metros. Mas não, eles tiveram cuidado de fazer uma coisa perfeita assim. Esse é o melhor filme que Clint Eastwood já participou. Esse é o melhor filme de todos. Esse é o melhor faroeste de todos em geral. Não apenas de aqueles que Clint Eastwood participou, mas em geral mesmo. Esse vale a pena. Rank não tem como ser outro. É rank S máximo. Acima de todos os outros que aparecerem aqui. Esse aqui é o top. Por uns dólares a mais. Sergio Leone consegue superar o primeiro filme com a adição de Lee Van Cleef ao elenco. O filme sobe
a outro patamar. A história é mais interessante que a primeira. Não se trata apenas de gangues, mas motivações mais emocionais. Os personagens têm uma motivação misteriosa, às vezes uma motivação clara, mas que isso dá uma certa vida para os personagens. Dito isso, Rank A. Ele não chega a estar nos tops, mas também ele tá ali, né? Entre os melhores que o Clint já participou. Três Homens em Conflito. Também conhecido como o bom, o mal e o feio. Esse briga para ser o melhor faroeste italiano. Eu fico na dúvida entre ele e Era Uma Vez no Oeste, entre o melhor faroeste italiano. O filme é impecável do início ao fim. Sergio Leone, junto com a trilha sonora de Ennio Morricone, traz uma atmosfera nova, uma coisa que ainda não existia em filmes de faroeste. E essa obra é a que é referenciada até hoje, sempre que surge o assunto Velho Oeste. É desenho animado, é tudo, sempre tem aquela musiquinha do... vai tocar. Eu ainda não vi um trio melhor que Tuco, Lourinho e Angel Eyes. Até o nome dos caras é brabo. Esse filme aqui não tem como ser outra coisa que S. É S, mas ainda está abaixo de Os Imperdoáveis. Mas ficou claro. A Marca da Forca. Esse filme, Clint começa sendo deixado para morrer em uma forca, mas é salvo. E o resto do filme, basicamente, é ele se torna um xerife e vai atrás de vingança, aí tem uns tiroteios. Esse é o mais genérico dos filmes que eu vi do Clint. E isso eu acho que se deve muito ao diretor, porque tem os diretores que trabalham muito bem com ele, Sergio Leone, Don Siegel, o próprio Clint quando se dirige, né? Esse foi dirigido pelo Ted Post e ele não soube aproveitar bem o ator que tinha em mãos. A história é fraca, esse aqui eu não gostei, eu vou colocar ele no D. Agora, Joy Kid. Pronto, esse aqui foi um que eu gostei. Embora seja na mesma pegada do filme anterior, esse aqui é mais legal. Parece um filme que não se leva tão a sério quanto o outro, mas não chega a ser uma comédia. Ele tem umas cenas assim que mesmo após fazer um tempo que eu assisti, eu ainda lembro que tem uma cena simplesmente que Clint invade uma casa em um trem e entra atirando em todo mundo lá dentro. Coisa totalmente assim, tá ligado? Não é coisa de filme sério, mas... mesmo assim eu me diverti assistindo esse filme e ele é melhor, bem melhor que A Marca da Forca. Por isso vou colocar aqui ele no B. O Cavaleiro Solitário. Ele foi dirigido por Clint Eastwood. Ele não é um filme de muita ação. Em alguns momentos chega até a ser um pouco arrastado. Mas ali pro meio ele tem uma hora que fica arrastado. Eu não consegui assistir de uma vez direto. Fiz uma pausa e depois eu continuei novamente. Ele foi gravado depois da trilogia dos dólares. E parece um pouco com aquela narrativa interior de que chega um pistoleiro misterioso na cidade e vai ajudar o pessoal. E ele é misterioso e ninguém sabe o nome dele. Aquela velha história que vem se repetindo desde os faroestes mais antigos. Isso aqui não começou também com Sergio Leone, né? Só que nesse aqui ele tem um detalhe que ele é um pregador / missionário / padre. É um religioso. Eu não lembro muito ao certo sobre essa história. Então, é um filme comum. Não é tão legal quanto Joy Kid, embora seja dirigido pelo próprio Clint. Esse aqui eu não me senti entusiasmado assistindo ele, não. Então, eu colocaria nota C. Os Abutres Têm Fome. Esse filme de Don Siegel conta a história de uma viagem de um ex-soldado da Guerra Civil e uma freira. O começo do filme é melhor que o final. O começo tem eles se conhecendo, tem algumas cenas engraçadas, tem frases fortes. É um bom filme, só que mais quando vai chegando mais pra parte da ação, e a ação de aqueles bang bang bem italiano mesmo, sabe como é?
tiroteio, uns 30 minutos de tiroteio. Mas ainda assim, a parte que mais chama a atenção nesse filme são os diálogos, as falas, a interação entre os personagens. E nisso ele é bom. Por isso eu coloco nota 6. Como o canal é mais focado em faroeste, não vamos falar sobre outros filmes de ação, por exemplo, que ele fez, porque tem muitos, né? Mas fica a menção honrosa para Bronco Billy, que é um western moderno, meio sessão da tarde, mas muito bom. Melhor que A Marca da Forca, pelo menos. Outro western moderno é Cry Macho. Pra você que quer ver O Homem Sem Nome mais uma vez em uma aventura um pouco mais light, na velhice, né? Esse filme sofreu um certo hate, mas eu gostei dele. Ele é um filme mais paradão, mais conversa, mas dá pra acompanhar algumas reflexões que Clint Eastwood teve ao longo da vida nele. E ele, de certa forma, passa uma mensagem sobre os seus filmes de cowboy. Bom, é isso.